há tanto tempo, fui descobrir que um dos bispos de Campinas, amigo do cardeal Leme, Dom Francisco de Campos Barreto, um santo bispo. Eu dou aula no colégio que chama Dom Barreto, eu fui fazer uma pesquisa despretensiosa, só para fazer uma homenagem ao patrono. Eu comecei a achar tanta coisa desse homem, e aí consegui pesquisar o arquivo dele e descobri que havia ali um santo, e é um santo escondido. A congregação dele hoje, ela se dividiu, não falam da santidade dele, não promovem a santidade dele, e é um homem cujo cérebro, quando ele foi exumado em 66, o cérebro foi encontrado inteiramente incorrupto. Eu tive a oportunidade de conhecer a cozinheira de Dom Barreto, era uma freira, que na época, na ocasião, ela tinha 105 anos, ela morreu com 107, lúcida. E perguntei a ela assim, falou, a que a senhora atribui o fato de o cérebro de Dom Barreto ter sido encontrado incorrupto? Ela me disse assim, a fidelidade de Dom Barreto e a obediência de Dom Barreto. Eu falei, mas por quê? Ela me disse assim, toda vez que Dom Barreto recebia uma carta da Santa Sé ou da Nunciatura, mesmo contrariado, mesmo não desejando obedecer, ele beijava e colocava sobre a sua cabeça e dizia, Senhor, que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. E depois ela me disse que como bispo, qualquer decisão grave que ele tinha a tomar, ele encostava a sua cabeça sobre o sacrário e dizia, Senhor Jesus, eu sou só um pobre pecador, mas que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que a tua justiça seja a minha justiça. E foi durante o episcopado deste homem que em 1928 Nossa Senhora aparece em Campinas para uma freira da congregação que ele fundou, a irmã Amália Aguirre, uma religiosa espanhola, uma mística, a quem Nossa Senhora revela a coroa das lágrimas. Na verdade, foi Jesus que ensinou as orações. São orações muito simples. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu, nas contas grandes. E, meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, nas contas pequenas. Jesus, ele fala para a irmã Amália, eu guardei essa devoção por 20 séculos. Durante 20 séculos na história da igreja, ninguém invocou as lágrimas da minha mãe. E eu vim mostrar agora que há uma eficácia para este tempo. E Nosso Senhor disse, eu inauguro agora um século de misericórdia, 1928, 2028. Nosso Senhor fala, essa devoção ela vai ser ensinada agora, ela vai ser abafada, ela vai quase desaparecer e depois ela vai se reacender. E essa oração, ela vai vencer a pior ameaça espiritual do Brasil, agora, neste tempo, depois ela vai ser silenciada e depois de novo. Qual era a grande ameaça daquele tempo? A irmã Amália era uma religiosa sem instrução nenhuma, não tinha condições de forjar uma coisa dessa, E ela pergunta para Nosso Senhor, falou, qual que é a grande ameaça espiritual do Brasil? E aí Nosso Senhor fala uma expressão que ela não entendeu, o que aquilo significava, e ela diz para Dom Barreto, e Dom Barreto viu que aquilo se cumpriu depois. Nosso Senhor disse assim, virá aí a intentona comunista. Em 1935 veio a intentona comunista. E o que Nosso Senhor disse? Se as famílias se reunirem às 19 horas, sempre à noite, às 19 horas, Nosso Senhor pediu, e rezarem a coroa das lágrimas, a oração que eu ensinei para vocês, o comunismo não triunfará no Brasil. Dom Barreto, que era o bispo diocesano na época, ele investigou, deu a aparição como sobrenatural, aprovou a aparição, imprimiu, cunhou 1 milhão de medalhas, contou a história num livro, espalhou isso. E as imagens se espalharam por vários lugares, no Brasil e no mundo. Em 1935, a intentona falhou, como Nossa Senhora tinham dito. A partir de 1935, desencadeou-se uma terrível perseguição contra Dom Barreto, movida por gente do clero mesmo, porque era um bispo fundador, era um bispo em cuja diocese houve uma aparição, então ele começou a atrair muitos inimigos. E aí o que aconteceu? Foi nomeado um visitador da Santa Sé, Dom Lourenço Zeller, que está sepultado no Mosteiro de São Bento, aqui no Rio. Ele foi nomeado como o inquisidor de Campinas. E ele não encontrou nenhuma incongruência na aparição. Só que ele disse, Dom Barreto, estão pedindo o seu couro. Eu preciso puni-lo de alguma maneira. Para não punir a diocese, para não extinguir a congregação que o senhor fundou. Então, eu vou mandar recolher as coisas da aparição. E essa foi a decisão do inquisidor. Então, essa
foi a decisão tomada por ele. Em 35 foi imposto um silêncio, com uma promessa de que em tempo oportuno a igreja permitiria isso de volta. Muito bem. Dom Barreto morre em 41, em fama de santidade. Durante o velório de Dom Barreto, várias pessoas são curadas. A passagem do caixão ou ao toque no corpo, no cadáver de Dom Barreto. Esses eventos todos, eles são todos registrados. E existe registro disso, que nunca foi, e no que depender da congregação, talvez nunca será publicado. Mas eu dou esse exemplo para que a gente, entenda um pouco o quanto essa riqueza nos é negada. E aí eu faço um desafio aos senhores. E o desafio, é o seguinte: cada um de nós pode resgatar a história da igreja no Brasil através de boas obras, através do resgate destas fontes, né? Então é muito importante, sobretudo vocês que participam aqui, que compartilhem aquilo que vocês acharem, tragam, né? Até mesmo aqui para o centro Dom Bosco, de repente, pode ver, pode discernir, pode perceber. Vocês publicaram, por exemplo, uma coisa que não se achava em lugar nenhum, que é a pastoral de Dom Leme sobre o comunismo, a pastoral de 16. Né? Essa pastoral eu li no seminário, depois nunca mais eu achei. Isso é uma preciosidade, é uma coisa que tem que vir a lume. Então, esse é um trabalho que somos nós que teremos de fazer. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós, que o Centro Dom Bosco dê muitos frutos, Dom Bosco que sonhou com o Brasil e que falou do Brasil nos seus sonhos. Quando Dom Bosco fala da visão do mar revolto e da barca de Pedro, sempre quando eu penso no sonho de Dom Bosco e penso nas duas colunas, eu penso no Rio de Janeiro. Né? Eu sempre penso na coluna da Eucaristia e a coluna mariana. Né? Os salesianos chegaram primeiro em Niterói, aqui no Brasil. Lá em Niterói eles ergueram a coluna mariana. Existe uma coluna para Nossa Senhora Auxiliadora. E aqui no Rio foi erguido o Cristo Redentor, e dentro do Cristo Redentor está o Santíssimo Sacramento. De certa forma eu vejo no Brasil uma vocação grande. Nós temos essa vocação das duas colunas. E no meio dessas duas colunas um mar revolto pela descrença, pela falta de fé, pela teologia da libertação, pelas ideologias políticas. Mas Cristo vence sempre porque Cristo é Rei. E de Deus não se zomba. Deus não permite, Ele pode permitir por um tempo que se zombe dele, mas o triunfo final é certo. E este triunfo final, quando vier, o que Nosso Senhor quererá saber é o seguinte: é de que lado nós estamos. Sejamos, então, fiéis soldados de Cristo, que pela graça do batismo e do crisma nós recebemos essa graça. Que viva Cristo Rei!